Oi pessoal, tudo bem? Eu venho aqui fazer apresentar uma filosofia, uma didática para poder compartilhar com vocês, porque eu acredito que isso possa colaborar até mesmo para aqueles que não realizam de um atendimento psicoterapêutico e são pessoas que não falam sobre determinados assuntos, mas enfim. Mesmo que isso não caiba e não dê resposta nenhuma, também não é a minha projeção melhorar e levar ao ouvido da pessoa e a pessoa fazer com que isso melhore. Melhor é uma consequência e não é um problema meu, né? Então vamos lá. Eu venho percebendo nas escutas psicoterapêuticas do dia a dia, e que são longas escutas, porque são tempos bem significativos no percorrer do meu dia, a relação, por exemplo, da família no conceito social, a relação da pessoa na sua solitude, no conceito singular, o solteiro. E eu vejo muito a demanda do quão a sociedade um dia ela foi infértil, improdutível, a partir do momento que foi constatado que a felicidade completa ela se torna a partir do momento que você conquista um outro para se tornar dupla. É lógico que isso é uma questão, um fator até mesmo biológico. Há uma necessidade de um ser humano poder viver num seu conceito coletivista. Mas não quer dizer que este ser humano, como todos, precisam viver a sua relação conjugal. Existem muitas pessoas que pagam muito caro por estar nas suas relações. Eu não digo isso no sentido global. Temos que acreditar ainda na ideia nobre do amor e como esse amor consiste nas nossas vidas. Isso é muito importante, sim. Essa questão da romantização, essa questão do enlace, de acreditar que existe alguém ainda que seja compatível aos meus ideais, isso é muito importante. Mas não quer dizer que eu que não participo disso possa ter uma vida menos estruturada ou que seja olhado de uma forma insignificante. O que eu vejo, por exemplo, tanto aqui nas escutas profissionais quanto na vida pessoal, é o olhar natural das pessoas insignificarem de uma maneira velada a relação quando alguém diz ter uma determinada idade e se mostra solteiro. É um preço muito alto que essas pessoas pagam, mas as pessoas não entendem que a corrida ela pode ser na contramão, né? Existem vários quês que levaram essa pessoa a viver como ela vive, e ela não vive como ela vive, às vezes, pelo um déficit ou pela uma complexidade, né? Escuto muito assim, fulano é tão ruim que ele não se relaciona com ninguém. Ou, se fulano a partir de 30 anos de idade não se relacionou com ninguém, algum problema tem. Como se as pessoas que hoje participam de uma dupla fosse fadada a qualquer discurso problemático. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Problema é problema, independente da tua tribo, independente se você hoje está dentro do teu relacionamento conjugal. Porque o que se escuta muito é a complexidade da relação humana, independente de qual e de qual for essa condição. É uma condição singular, é uma condição plural. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que cabe dizer aqui, né, dentro desse olhar analítico, que o relacionamento humano, ele tem a sua complexidade. E hoje, pelo nível de liberdade social que as pessoas conquistaram pelas suas responsabilidades, por cada dia que passa, pessoas, ainda bem, dentro do seu ensejo pedagógico, se pedagogizando, estudando, criando e construindo os seus conceitos e seus ideais numa relação de estudo, isso mostra que a partir do momento que nós aderimos a uma sociedade
dentro dessa funcionalidade didática, funcional, o relacionamento conjugal, vocês podem perceber, o relacionamento conjugal, ele passou a diminuir. Então, ou seja, vem um critério aqui de pergunta, vem um questionamento incessante que eu preciso fazer e contribuir, partilhar com vocês. Será que então, em algum momento do nosso sistema, pela uma vulnerabilidade, pelo nível de dependência, porque numa sociedade antiga, as pessoas não tinham as mesmas oportunidades que as pessoas no atual estão tendo de estudo. Pensavam-se essas pessoas que o casamento era a única ou uma das opções que sustentariam essas pessoas ao resto da vida? Porque a impressão que dá de uma maneira velada é essa. Muitas pessoas tendo a sua conquista pessoalmente, dentro da sua singularidade, e o conceito da dupla, cada dia que passa, muito mais crítico na sua contestação. E eu não digo num aspecto de relação socioeconômica e uma relação de conhecimento pedagógico, tá? Eu digo num conceito maior das pessoas entenderem hoje que seu entendimento, pelas pessoas hoje em viver a sua globalização, nós estamos dentro, né, ainda bem, dentro de uma globalização, de um conceito mais globalizado, é natural, inevitável que hoje um processo de relacionamento, ele precisa ser pensado bem antes, tendo que colocar até mesmo num crivo, essa é a impressão que dá. Você coloca hoje alguém dentro de um critério, dentro do crivo, onde você precisa fazer o checklist se aquela pessoa apresenta aquelas determinadas características. Só que aquilo que um dia nós lutamos para ser, hoje, que é o antídoto, hoje se tornou o próprio veneno da maioria. Por quê? Porque a relação de colocar determinados critérios e um nível de exigência exacerbado, hoje constituído nas pessoas, nas relações, mostraram e tornam essas pessoas até mesmo uma vitrine. Eu sempre preciso e posso e devo, pela minha capacidade, por aquilo que eu construí, pelo aquilo que eu conquistei. Quando eu falo disso, eu não falo só de um termo socioeconômico, tá? Aquilo que eu construí, aquilo que eu adquiri em termos de conhecimento pedagógico até mesmo, tá bom? Esse que está à minha disposição é muito pouco, ou essa que está à minha disposição é muito pouco. Eu vou esperar mais um pouco, porque um próximo ou a próxima melhorada pode aparecer. E é onde que se vê exatamente uma histeria coletiva, numa busca incessante de procurar, de uma maneira fantasiosa, claro, né? Um delírio até mesmo, de buscar o próximo ou a próxima que não existe. E o conceito de invalidação hoje passa a ser muito próximo da vida de muitas pessoas. Então eu vivo e sinto o sentimento da invalidação a partir do momento que eu crio um critério de muita exigência para com o outro. Ou seja, eu busco alguém, muitas vezes, que está muito mais na ordem do meu delírio, do meu imaginário, do que do meu real. É muito característico e é muito constante hoje as pessoas investirem incessantemente até mesmo no universo pet. E aí eu tenho um contexto com isso. Maravilhoso que as pessoas têm a responsabilidade de adquirir os seus animais, desde que não seja um bebê reborn, pelo amor de Deus. Mas enfim, é muito mais fácil hoje eu criar um termo de linguagem com um animal do que eu sustentar, por mais simples que seja, um amigo do dia a dia, eu sustentar relações de amizade. Principalmente se existe, né, esse conceito. Se eu não consigo sustentar
conceitos de amizade, quem dirá conseguir sustentar conceitos mais elaborados como a relação socioemocional com a outra pessoa ou com a sociedade, socioemocional com a sociedade, num critério de afetividade para com alguém. Então é muito mais difícil. Então, será que a dificuldade hoje das pessoas que vivem em sincejo, no qual eu também participo disso, que vivem em sincejo, dentro desse critério de conhecimento, será que a grande massa que vai essa mensagem, entendeu? A grande massa que vai essa mensagem não acreditou naquele sonho americano que eu estudaria, que eu serei alguém estudado ou estudada e a minha vida facilitaria ou zeraria com todas as problemáticas e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque é isso que nós olhamos o tempo todo. Nós somos criados, educados para que possamos chegar a um nível de um diploma. A partir do momento que nós estamos com o nosso diploma, agora nós temos que nos virarmos, de nos sustentarmos no universo da relação social, né? Na relação social. Agora você terá que existir como esse. E aí, a partir do momento que eu me tornar no mercado de trabalho um profissional, as coisas vão acontecer de uma maneira mais fácil, emocionalmente. E é onde que a coisa está sendo vista e eu vejo e escuto gradativamente no meu setting terapêutico ao contrário. Quanto mais a pessoa tem um conhecimento, mais restrições sociais essa pessoa passa a encontrar. Principalmente no âmbito geográfico, como no interior de um estado. Isso se torna muito mais difícil, porque você não tem pessoas que te identifiquem ou que te traz uma acessibilidade de uma fácil comunicação. Porque a partir do momento que você tem um ensejo do conhecimento, um conhecimento pedagógico é completamente diferente do conhecimento da inteligência emocional, né? Temos dois tipos de inteligência, a inteligência cognitiva intelectual e a inteligência emocional. Mas a partir do momento que nos vemos tendo que nos adaptarmos a uma estrutura geográfica onde os meus não participaram daquilo que eu participei, é muito mais difícil o meu acesso do que daquele outro que não participou de algum conhecimento. Isso é claro, isso é extremamente claro, é 2 mais 2. E é onde que eu vejo que existe uma demanda de dificuldade de relacionamento. Porque o relacionamento, ele é uma troca, o relacionamento ele é uma base. Mas não existe aquele relacionamento que ele vinga e que ele consegue manter a tua conotação a partir do momento que ele se mostra diferente, né? O que se identifica como diferente é pilha. Relacionamento humano, pessoas humanas se relacionam pelas suas identificações patológicas ou não, mas elas se relacionam com as suas identificações. O que torna, cada dia que passa, que está sendo visto e analisado, a complexidade das pessoas se agruparem e das pessoas se entenderem.